Olá, sejam muito bem-vindos. Pessoal, minha felicidade por vocês estarem aqui, por continuarem firmes neste propósito evolutivo é muito grande, certo? Eu quero ver quem que está acompanhando as aulas, certo? Então me dá um oi, me dá uma mensagem, me abanda lá nos comentários, certo? E eu também quero tentar responder a todos vocês, porque na aula anterior a gente viu a importância da projeção na implantação da nova Terra, né? Nós vimos que a consciência extrafísica é a marca do mundo regenerado e vimos que esse movimento deve acontecer por nós, certo? Hoje nós vamos conhecer os 4 pilares da projeção astral. Então se prepara, bem confortável aí e vamos lá. Bom, pessoal, para termos sucesso em uma projeção astral, esses pilares são de suma importância, certo? Um desses pilares, é claro, são as técnicas. Mas o que eu quero mostrar é que não são só as técnicas que vão fazer você se projetar, certo? Então a técnica é um dos pilares, porque como vimos, né, precisamos reativar e reanimar partes do nosso cérebro que vão proporcionar a rememoração e a consciência extrafísica, certo? Muitas pessoas que não estão aqui nessa maratona, eu garanto que elas pensaram que, quem dera um dia eu poder me projetar conscientemente, né? Muitos deixaram se levar pelo medo, muitos ainda não têm interesse e muitos também já tentaram, né, mas não conseguiram e disseram: comigo não funciona, eu já tentei muito, né, não é pra mim. Mas pessoal, é por esse motivo que o nome da maratona é Maratona da Projeção Astral Descomplicada. Descomplicada porque eu quero mostrar que a projeção não é aquele bicho de 7 cabeças que muitos têm a imagem, né, de que é difícil, de que é complicado. Na verdade, eu posso dizer, né, que mais difícil pode ser não fazer, porque a pessoa vai ter mais medos, mais incertezas, mais inseguranças, né, e ainda não vai ter o acesso ao vasto conhecimento cósmico, né. E eu acredito que todos aqui, né, que já chegaram até aqui, e que vão continuar e que buscam a autoconsciência e a liberdade que a projeção proporciona, e não me refiro apenas, né, à liberdade física, né? Todas as pessoas, elas possuem condições para se projetar. É claro que algumas pessoas parecem ter assim uma maior predisposição para isso, né, uma maior facilidade. Mas o que eu quero dizer é que essa maior facilidade não é devida assim a um dom espiritual que possam ter recebido ao reencarnar, né? Mas que tem origem em cursos pré-reencarnatórios. Sim, as pessoas que têm maior facilidade assim, para a projeção se prepararam para isso através de cursos no plano espiritual ou até mesmo nas encarnações anteriores, onde desenvolveram esse potencial psíquico, né? Provavelmente em escolas iniciáticas, em escolas esotéricas da antiguidade, né? Principalmente quem teve sua encarnação no Oriente Antigo, né? Como no Egito, na China e na Índia. Então tiveram lá, já viviam com isso lá. Então eles trazem essa bagagem intuitiva dos processos, né? O que facilita a projeção bastante para essas pessoas, né? Porque por ser algo, digamos assim, né, que já estavam mais, mesmo que inconscientemente familiarizados, né, então eles trazem isso com maior facilidade. Mas nunca é tarde para se começar, não é? Então, pessoal, nós fazemos muitos cursos pré-reencarnatórios, né? Daí quando nós encarnamos, né, nós perdemos a noção de nós e ficamos sem as memórias, né? Isso porque o cérebro físico, né, o novo cérebro físico, não tem as condições de acessar os conhecimentos que nós acumulamos na nossa memória integral, né, que fica sediada no nosso corpo mental. Mas o conhecimento continua lá. E como eu costumo dizer, né, as memórias não são importantes. O importante são as transformações que elas causam em nós, né? Estas ficam, mas as memórias continuam lá, esperando o momento de serem despertadas para o nível de consciência da manifestação, né? Aguardando serem despertadas por uma mente que ouse enxergar além dos seus próprios limites para perceber a sua conexão com o infinito, né? E esses conhecimentos ocultos na memória subconsciente vão funcionar como ativadores do potencial
da consciência encarnada. E se você procura neste mundo fazer a projeção, muito provavelmente é porque já buscou isso também no passado e quer trazer isso à tona novamente. Mas mesmo se você não tenha feito nenhuma preparação em períodos anteriores, você inicia agora esse processo, né? Que um dia todos vão iniciar. Então agora vamos falar então do primeiro pilar, pessoal. Vamos lá, vamos ao primeiro pilar. O primeiro pilar da projeção é a lucidez e a rememoração extrafísica. É claro que, né, para nós termos uma projeção astral de sucesso, nós vamos precisar se lembrar dela, né? Trazer as informações do lado de lá, né? Porque como que vamos trazer as informações de forma consciente se nós não conseguimos lembrar, né? Então, como nós vimos na aula passada, a ponte entre o nosso cérebro astral, né, e o cérebro físico foi danificada, né? Então, essa ponte entre o cérebro e o chamado também, né, de paracérebro, né, que é o cérebro do corpo astral, foi prejudicada. E nós aqui encarnados nunca fizemos nada para consertar isso, né? Então, para isso que vão servir as técnicas, né, que eu vou passar para vocês. Porque o nosso cérebro precisa passar como se fosse por uma fisioterapia, digamos assim, né, para estimular certas partes do cérebro que fazem a ligação entre os cérebros físicos e o cérebro astral. Porque, pessoal, quando nós vamos para as nossas projeções, o cérebro físico fica em casa, né? Nós vamos com o nosso cérebro astral. Então, o cérebro físico não vai lembrar de nada, né? Até porque ele não estava lá, né? Então, não se lembrar de alguma projeção não significa que você não tenha feito uma projeção consciente, entendeu? Né? Não se lembrar não significa que você não tenha saído de forma consciente, apenas não conseguiu trazer a memoração. E tem um fato muito curioso aqui, que é que a grande maioria das pessoas interessadas em assuntos espirituais, principalmente nas áreas de saída do corpo, já contam com grande lucidez extrafísica, né? Realmente, assim, um grau muito superior do que as das outras pessoas, né, que nem conhecem o assunto ou que não se interessam por estas áreas, né? Então, muitos de vocês, eu tenho certeza, que já participaram de auxílios, palestras, excursões, salas de aula no extrafísico, porque provavelmente vocês já têm um nível maior de lucidez do lado de lá, né? Justamente por buscar isto aqui, né? Falta a rememoração e quem sabe ampliar ainda mais essa lucidez, né? O que terá o auxílio das técnicas também, certo? Então as técnicas vão estimular as partes onde vamos passar a conseguir acessar as informações. Isso é bastante importante, né? Grande parte também da tarefa das técnicas vão ser as de eliminar as densidades do duplo etérico, que nós vamos conhecer mais pra frente, porque isso é um dos principais obstáculos para a lucidez, né? Ele fica densificado. Então, nosso primeiro pilar é a lucidez e a rememoração extrafísica. Nós vamos ver como uma maior lucidez extrafísica nas projeções, né, como ter uma maior lucidez extrafísica nas projeções e como obter uma melhor rememoração física das projeções, né? E aqui eu tenho uma grande dica, além da técnica, para melhorar a lucidez extrafísica. Eu vou incluir isso, inclusive, no que eu chamo de momento projetivo ou câmara projetiva, que vocês vão conhecer e vão criar, certo? Então, para melhorar a lucidez no extrafísico, a melhor dica é trabalhar melhor a própria lucidez habitual, certo? Uma pessoa que não tem uma boa lucidez durante o dia não vai ter uma boa lucidez durante a noite, né? Por isso que as pessoas da espiritualidade que já buscam a presença e a consciência, naturalmente já tem maior lucidez extrafísica, certo? Já é um grande passo. Então, agora, para a memoração, né, a grande dica é o nosso cérebro físico porque assim, o nosso cérebro físico ele está acostumado com os padrões de acontecimentos físicos, né? Ele se baseia nos parâmetros humanos, tridimensionais, no plano físico, na gravidade, né? E por aí vai. Então, uma pessoa volitando, para ele é muito novo, né? Então, quando ele recebe as informações extrafísicas, fica assim uma batalha de informações, né? E o cérebro rejeita e ele não compreende e rejeita o que está fora assim, do condicionamento tridimensional, né? Então, em frações de segundos, ele projeta sonhos e mistura sonhos com as informações e liberações de imagens que acumulou ao longo do dia, junto com essas informações, embaralha tudo, né?
e fica assim uma coisa que para nós não tem lógica, né? Então acaba destruindo as informações e não as arquiva, né? Porque não tem nada que ele possa se apegar para criar algum vínculo de conexão para armazenar essa informação, né? Então, se o projetor perde a lucidez ao voltar para o corpo físico, quando ele acorda aqui, ele dificilmente vai ter alguma recordação, e se tiver vai ser tudo bem embaralhado, né? Porque acima das lembranças, né, estarão sonhos e fantasias subconscientes, tudo misturado. E o nosso cérebro, durante o sono, realiza uma série de coisas, né, e de liberações de imagens que a gente deixou, coisas que nos impressionaram assim ao longo do dia, imagens que ficaram sem devido processamento. Ele fica processando isso enquanto nós estamos lá, ó, viajando, né? Então ele fica trabalhando com essas imagens e fica fazendo uma espécie de liberação dessas imagens, assim, essas imagens ficam trabalhando no cérebro. E durante o dia, né, esses processos mentais acontecendo, então ele vai embaralhar essas informações com essas fantasias e resultar num simples sonho, e nem vai conseguir memorizar direito, como a gente falou. Então vocês viram que nós temos que realizar uma tarefa para atingirmos a lucidez e a rememoração física, né? E isso está ao alcance de todos vocês, já que a projetabilidade é inerente a todas as criaturas. Então estes atributos são daqueles de que se esforçam, né? Ao menos um pouco para atingir. E eu sei que vocês estão aqui para isso, e que isso não vai impedir vocês, afinal de contas, todos nós aqui buscamos a expansão da consciência, né? Já estão com mais de meio caminho andado, e como eu digo, é um caminho que mais cedo ou mais tarde todos vão ter que percorrer, né, pessoal? Então, com isso em mente, eu também quero passar técnicas para ajudar com a lucidez e com a rememoração, né? Essa dica é de ouro. Então, a desculpa de que, eu não sei se eu vou conseguir ficar lúcido do lado de lá, ou de que, não vou conseguir lembrar, eu acho que isso pode ser desculpa, pessoal, para não se projetar, certo? Isso é uma coisa que bloqueia muitas pessoas e que eu gostaria de tirar esse obstáculo, porque isso acaba, assim, bloqueando um universo inteiro de possibilidades, né? De possibilidades dessa pessoa. Às vezes, o modo certo, às vezes, um desses pilares estão faltando, apenas isso, porque todos podem, sim, fazer, e este é a minha missão e meu objetivo, de auxiliar as pessoas nisso, né? Porque não tem cabimento, né, pessoal? Isso impedir o conhecimento tão vasto, né? Então, e outras grandes objeções das pessoas são os medos, né? Medo de ser atacado, o medo da paralisia do sono, né? De não conseguir voltar, de ver coisas estranhas, de escutar coisas estranhas, né? Para onde vai, né? Se o mentor vai estar junto, enfim, né? São medos que eu vou abordar cada um deles nestas aulas, certo? E já adianto que é natural, né? Quase todo mundo teve esse medo um dia, mas daí quem usa estas coisas como desculpa, né? Ou quem não vence os seus medos, realmente daí não adianta tentar a projeção ainda, né? Mas é aquilo que eu gosto de dizer, né? Conscientes ou não, todas as noites se projetam, né? Com ou sem medo, todas as noites todos se projetam. Alguns lembram, outros não, outros mais conscientes, outros mais inconscientes, né? Mas agora me diz aqui embaixo, pessoal, nos comentários, né? O que você acha que é melhor? Você ir a algum lugar consciente ou ir inconsciente, né? Com certeza você vai fazer menos bobagens e vai para lugares melhores, se for consciente, né? Então, também não faz sentido este medo. Outra coisa muito importante, pessoal, eu não estou dizendo que você não vai encontrar lugares feios quando for auxiliar as caravanas no umbral. Vai, né? Quando vamos aos auxílios dos necessitados, eles geralmente estão em condições ruins, né? Em cenários ruins, em condições muito ruins, né? Em ambientes pesados, e pode até mesmo ter criaturas assim que não sejam agradáveis ao olhar, né? Mas vocês acham que os mentores se importam e por isso resolvem não ir trabalhar? Eu acho que não, né? Então, isso nós vamos encontrar sim, e isso vai somando muito também pro mérito de serviço, né, a ti e muitos conhecimentos sobre os cenários de evolução humana. Então, muitos méritos nós vamos angariando, né? Também não estou dizendo que você eventualmente assim não possa receber um ataque energético, né? Porque todos recebemos, né? Conscientes ou não, encarnados ou projetados. E estando consciente é muito melhor.
Nós vamos saber nos proteger de qualquer coisa, pessoal. Isso porque nós, por estarmos encarnados, temos uma grande vantagem, certo? Por estarmos em conexão com a matéria física, nós somos assim, detentores de uma força muito grande. E com um simples pensar, nós geramos escudos impenetráveis. Com uma simples intenção, nós expelimos energias que arrastamos tudo à nossa volta, certo? E eu digo assim, que nenhuma entidade desencarnada pode com o nosso poder encarnado, certo? E esse é um dos motivos do nosso trabalho lá ser tão importante. Nós temos uma energia muito grande, muito densa, né? Devido a estarmos ligados à densidade da matéria. Então, se comparados com a energia dos mentores, né, que é uma energia muito sutil, a nossa é muito útil, né? Muito mais eficaz para trabalhos de resgates, de auxílios, enfim, de todo que é tipo de trabalho nas áreas onde se precisa do trabalho, né? Então, presta atenção, pessoal. Fora do corpo existem técnicas de defesa infalíveis, que é a exteriorização de energia na direção do agressor, certo? Eu vou explicar direitinho na próxima aula, certo? Então, é um grande aprendizado que nós levamos para a vida encarnada. A nossa proteção, né? Então, nós não podemos pensar que nós não vamos precisar aprender isso. Então, o medo de ser atacado é outro medo infundado, certo? Muitos caracterizam até como autossabotagem, né? Para não querer fazer essas projeções, expandir a consciência, né? Então, provavelmente a gente, uma hora ou outra, vai ser atacado, mas isso não é um problema. Eu te digo que de pijama nós conseguimos espantar com uma onda energética qualquer ser, certo? Com intenção. Gente, nós conseguimos levantar prédios no astral. Viu como o nosso cérebro tridimensional tem dificuldade em aceitar algo no mundo diferente, assim, né? Depois vai vir um sonho, vai ficar meio embaralhado. Levantar prédio é um sonho mesmo, né? Pois é, né? O que pode acontecer é que, né, a gente atacar fisicamente, ok, é muito simples fazer essa defesa. Né? Em último caso, a gente pensa no corpo e volta, né? E volta muito rápido, né? O que pode acontecer é que eles queiram assim nos perturbar por outra via, né? Queiram nos convencer de algo, né? Que tentem nos fazer cair em alguma história falsa, nos iludir, né? Pregar alguma peça, enfim, né? Se passar por alguém. Então é por isso que o segundo pilar da projeção é a cosmoética. Pessoal, por isso que estas aulas são especiais. Os 4 pilares vão garantir que possamos fazer a nossa projeção de forma mais simples e sem medo, certo? Mas calma que eu ainda vou falar mais sobre a superação dos medos, por que não precisamos deixar o medo nos impedir do nosso futuro, certo? Eu ainda vou falar sobre isso, mas é que esse é o terceiro pilar da projeção, né? O terceiro pilar da projeção é superar os medos, ansiedades e afobações, certo? Então isso será muito importante, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Porque hoje nós vamos ver o primeiro e o segundo pilar. Nós vimos o primeiro pilar, que é a lucidez e a rememoração, que depois nós vamos ver as técnicas e falar mais sobre. Agora, nós vamos conhecer o segundo pilar, que é a cosmoética. E esse conhecimento é tão importante, pessoal, que ele não é só o seu passaporte para a projeção, como é também o seu passaporte para adentrar círculos maiores no universo, certo? Não existe ser avançado que não respeite e conheça a cosmoética, certo? Mentor algum vai auxiliar na projeção consciente e rememoração de quem não é ético, né? Ou cosmoético, é claro que não, né? Sem isso, as portas do universo vão estar sempre fechadas. Tá, Pava, mas o que é a cosmoética? A cosmoética é a moral cósmica, certo? É um conjunto das normas universais aplicadas ao estudo da ética, reflexão ou moral cósmica multidimensional que transcende a moral social dos humanos aqui encarnados na matéria sem o conhecimento da continuidade da vida. Em resumo, pessoal, é uma ética que inclui a continuidade da vida, a pluralidade dos mundos e seres, certo? Cosmoética é o conjunto de instruções que também nos deixam livres de sermos enganados, certo? Nós vamos conseguir distinguir muito bem as coisas, vamos saber na hora se estão nos ludibriando ou não, né? Se é mesmo um ser elevado que está conosco.
E mais do que isso, né, nós precisamos da cosmoética para termos a habilitação das rememorações, porque automaticamente, né, ela já nos dá a independência e muito mais consciência e lucidez que vão nos auxiliar com o primeiro pilar, né? E a memoração, porque conhecimentos que a gente adquire, conhecimentos requerem responsabilidade. Responsabilidade é ético e cosmoético, né? Então, vai auxiliar com a lucidez, vai auxiliar com o primeiro pilar. Mas calma, porque a cosmoética não é complicada. Lembra que é uma maratona descomplicada? Exatamente, é simples. A verdade, ela é simples. Complicado é ter o desconhecimento da cosmoética. Isso é complicado mesmo. Porque daí, né, a gente pode cair em qualquer armadilha, né, até mesmo encarnados. Né? Então a cosmoética é apenas a ampliação da ética humana, né, aqui dos encarnados do planeta Terra, para algo multidimensional, que inclui a pluralidade dos mundos, de planos, de seres e diferentes modos de vida. Inclui também a compreensão do espírito e da sua imortalidade, né? Porque isso já é uma grande diferença da nossa ética mundana, né? Então, mais uma vez, pessoal, nós estamos assim nos adiantando frente à humanidade atual, porque a humanidade no futuro vai pôr em prática a cosmoética, certo? A ética e a moral da nova Terra é a cosmoética, certo? Vamos aprender agora, porque para que a pessoa possa fazer as projeções extrafísicas de bom nível, ela precisa ter ética. A pessoa deve ser uma pessoa bem intencionada, saber o que fará com as informações, né? Utilizar da projeção com o propósito de crescer consciencialmente, né? De expandir o serviço do amor, ajudando a si e aos demais. Não pensa que a pessoa vai conseguir se ela não tiver estes propósitos. Não é um bom de um pilar? Sem esses propósitos, pode ser que ela consiga uma vez, assim, então deu. Pra ver que existe, já que ela tenta, né? Mas sem a cosmoética, é muito difícil. Sem propósitos, é complicado, né? Pode fazer a técnica que quiser, né? Só é possível para todos tendo isso claro dentro de nós, né? Se o objetivo for só a curiosidade, o processo é muito dificultado, pessoal. Então, para que tudo ocorra facilmente, é muito importante ter a cosmoética, né? Ter um propósito de serviço ao aperfeiçoamento da vida, né? Pensar no macro, no todo, né? Onde quer que se necessite, auxiliar, né? Esse tem que ser o propósito, né? Eu quero visitar o meu amigo no astral. Quero caçar fantasmas. Quero ver o meu quarto no astral. Quero descobrir se tal pessoa está me traindo. Perceberam que isso não tem assim um propósito elevado? Perceberam que não é ético? Pessoas sem propósitos ou com propósitos baixos não vão ter sucesso na projeção nem com a técnica certa. Pode até conseguir uma vez, né, como eu disse, para provar que existe, né? Até porque no plano extrafísico, através do que vamos experienciar, vamos angariar bastante conhecimento, e conhecimento é responsabilidade. Então, é um pilar fundamental. Então, sair do corpo, em hipótese alguma, eu recomendo que seja por brincadeira ou turismo extrafísico, para ver o que vão encontrar, né, para espionar as pessoas. Isso, além de tornar muito difícil a saída, não é ético, né? E se você quer se projetar, quer ter o contato com seus mentores espirituais, os amparadores espirituais, tem que ter sempre bem claro na sua mente duas coisas muito importantes, né? Querer adquirir o conhecimento fora do corpo e o desejo de prestar assistência extrafísica a quem necessite. Sejam doentes desencarnados ou encarnados, certo? Mas, pessoal, a cosmoética também tem outro fator muito importante. Mas, pessoal, a cosmoética também tem outro fator muito importante, porque não é compatível com a cosmoética, ou seja, com a projeção astral, ideias ortodoxas, preconceituosas ou racistas, né? Seja até preconceito político ou religioso, né? Ainda mais que toda a humanidade é uma só raça. No universo existem milhares de raças diferentes, certo? Não existe a menor possibilidade de racismo e preconceitos, porque isso vai dificultar
totalmente a projeção e não é recomendado fazer a projeção se você é assim, certo? Porque vai ser muito complicado. Nós temos que estar abertos para tudo e para todos, porque existe de tudo no universo. Não adianta nós não querermos ou julgarmos, certo? Isso dificulta por quê? Porque reduz o primeiro pilar, né? Prejudica o primeiro pilar da lucidez, né? E daí você já viu, né? A gente precisa desses 4 pilares. Então agora é um grande momento dessa aula, pessoal. Ao sermos éticos e conhecermos a cosmoética, ninguém vai conseguir nos enganar. Sabe por quê? Porque se vier alguém tentar nos convencer de algo, basta a gente dar uma passadinha, dar uma analisada pela simples ética. Lembram que seres evoluídos são cosmoéticos? Pois é. Então a gente tem que pensar, isso tem um propósito elevado? Isso é bom para o todo? Isso é baseado no bem? Isso serve para o meu servir? Isso é baseado no amor? Vai me ajudar a servir ao próximo? Porque, pessoal, mentor nenhum, benfeitor nenhum vão vir te dizer, olha, eu sou o seu amor da sua vida passada, né? Você foi o fulano na vida passada. Você precisa fazer tal coisa. Você foi enganado. Tal pessoa te engana, né? Nunca, né? Isso é fuxico astral, isso é eco. Isso não faz parte da cosmoética, certo? Eles nunca vão sugerir ou intuir algo ou alguma ação que não seja baseada na elevação, no bem, no amor, na paz, no bom senso. Tudo é para te deixar mais tranquilo, jamais para te colocar dúvida ou insegurança, certo? É só lembrar como que é o mentor Wake Nas, né? Lá na meditação mundial, nas lives. Como que ele... dá para reconhecer de longe seres pelo modo, pelos princípios aos quais ele fala, né? Então, se alguém vier dizer que é o amor da tua vida passada, o que você faz, né? Você vai dar corda, né? Vai dar uma corda. Isso se refere... Porque isso se refere só a ti, né? Não se refere com o teu propósito. O teu propósito de saída deve ser o servir, né? Tu não lembra se é ele mesmo, né? Então diz que não tá aqui pra encontrar o amor da sua vida passada. Ou tu saiu do corpo pra isso? Né? Acho que não. Então eu te digo, pessoal, que nenhum mentor ou amparador vai se apresentar assim, ou coisas do tipo, certo? Tá, Pava, mas e se for mesmo? Que legal, então tá, vamos juntos lá para o propósito que eu vim, que é o de servir, do serviço, né? E lá no trabalho a gente conversa lá junto com os mentores, a gente resolve isso daí, certo? Daí tu me conta mais em detalhes, se tu tiver, porque se a gente não lembra, né, pessoal, tem um motivo pra gente esquecer das coisas. O véu do esquecimento tem um motivo. Se a gente não lembra, é porque a gente não lembra. Não tem um motivo pra isso, né? Então é o que eu disse, nós não podemos perder o principal foco, que é aprender e servir. Mas, Pava, e se for mesmo o amor da minha vida passada? E se a pessoa está mesmo me enganando? Bom, daí tu percebeu que já começou a se emaranhar na mente humana, né, na desconfiança. E se for mesmo, com o tempo tu vai descobrir e pronto, né? Convida para os trabalhos civilizadores, então, e que é o importante, que é o propósito de estar lá, certo? Daí assim não tem erro, pessoal. Daí não tem como sermos enganados se a gente se basear e tudo que a gente fizer for pautado na cosmoética. A gente tem, pessoal, estou no astrafísico, estou aqui para servir, certo? Servindo, eu vou tendo outros conhecimentos. Servindo, eu vou encontrar locais e até mesmo, quem sabe, um dia eu tenho a oportunidade de conhecer minhas vidas passadas, outras pessoas, enfim, né, pessoas que eu conheço que desencarnaram, enfim, tudo isso será orientado pelos teus mentores ou acontecerá de uma forma que ficará completamente claro para ti o que está acontecendo, certo? Nunca será no campo da dúvida. Se está no campo da dúvida, começa a fazer uma oração, chama os mentores ou, enfim, deixa de lado, orienta, eleva os teus pensamentos, que sempre estará muito bem acompanhado e observado, certo? Então, deixa de lado, faz uma oração e a luz se encarrega, certo, da questão. O importante é sempre estarmos com o foco no servir e no auxiliar, porque daí, quando a gente chega lá de lá, nós precisamos encontrar um lugar, né? Geralmente a gente vai sair em casa, né? Daí a gente acha um local dentro da nossa casa, faz uma oração, nos coloca à disposição da espiritualidade superior para servir e eles vão vir até nós, certo? No primeiro momento vão se apresentar, então nos transportar para o local onde nós vamos servir e aprender. Se por acaso a gente ficar desconfortável com a situação, é muito simples. Basta pensar no nosso corpo físico com força
que a gente vai, nem precisa ser com tanta força assim, que a gente acorda. Inclusive, eu nem recomendo que a gente pense no nosso corpo físico durante as projeções, né? Mas com o tempo nós vamos ficando muito bons em auxiliar do lado de lá. Vamos conhecer os lugares, enfim. Então, este pilar é muito simples, mas muito importante. Ética cosmoética. Utilizar a projeção com o propósito de crescer consciencialmente, de expandir o serviço do amor, ajudando a si e aos demais, certo? Este é o segundo pilar da cosmoética. Então, nós temos que ir compreendendo e aceitando as condições de cada um, né? Sem preconceitos, sem propósitos particulares, né? Os propósitos particulares vão ser assistidos, vão ser passados por teus mentores quando já estiver bem acostumado com eles, enfim, certo? O foco é no servir, certo? Então, a cosmoética nos dá uma grande chave para um mundo maior, que é os pés na terra, o olhar no alto e o coração no amor. Certo? Fiquei muito feliz em saber que vocês realmente estão dispostos a se projetar, certo? E por isso a aula de hoje foi essencial para este processo, né? Sem saber isso, fica muito difícil. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por estarem presentes na maratona da projeção astral descomplicado, certo? Eu espero que vocês tenham entendido estes dois pilares da projeção. São dois pilares fundamentais. E além disso, espero que você tenha entendido que fazer a tua primeira projeção astral de sucesso é mais fácil do que parece. Basta ter o mentor e o conhecimento certo. Por isso eu já te aviso que a próxima aula desta incrível maratona vai ser a melhor de todas, porque lá você vai descobrir e vencer todos os teus medos e ansiedades. Nós também vamos conhecer o quarto pilar. Então anota aí na tua agenda e não perde, me deixa ser o teu mentor físico nesta jornada, tá bom? Eu estou te esperando lá, um grande abraço e até mais!